E aí, rapaziada, tudo bem? Hoje a gente vai falar de medidas de prancha, largura, comprimento, espessura, volume. Às vezes parece um assunto meio complexo, mas até que é bem simples. Muita gente me procura para saber disso. Pois então, vai lá, se inscreve no canal para você conhecer mais sobre prancha de surf. E aí, pessoal, meu nome é Avelino Basso, sou shaper, designer da Tropical Brasil. Legal você estar aqui no canal do surfista e entender um pouquinho mais como é que funcionam as pranchas. A gente está aqui para explicar hoje as medidas de uma prancha. Medidas básicas, o comprimento, a largura, a espessura e o volume que uma prancha consiste. Você sabe como é que são essas medidas de pés, polegadas e tudo mais? Bom, a gente usa no Brasil o sistema métrico, mas nos países anglo-saxões, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, eles ainda utilizam as medidas de pés e polegadas. E isso acabou virando uma linguagem internacional em prancha de surf. O que é uma polegada? Uma polegada é um negocinho de 2 centímetros, 5 milímetros e 4 décimos. É um negocinho bem pequenininho, mas você pode fazer a conversão. Só que a grande diferença da polegada é que ela é dividida em frações. E uma coisa bem interessante, que é assim, ó, a medida pequena é polegada e a medida maior, vamos dizer assim, seria o pé. Então você tem na prancha lá uma prancha 6'2", ela é 6 pés e 2 polegadas. O que são esses pés? Os pés são, na verdade, múltiplos de polegadas. A cada 12 polegadas forma-se um pé. Ou seja, uma prancha 6'2", ela tem 6 pés, 2 polegadas, certo? Uma prancha 6'0", tem 72 polegadas. Por quê? Ela tem 6 vezes 12. Ou seja, essas são as medidas que as pranchas têm. A largura, normalmente, a gente só mede em polegada. Aí vai ter 18, 18,5, 18,3/4, 19, 20. Opa! Peraí, surgiram frações aí no meio. A mesma coisa que acontece na espessura. Você vai ter espessura de 2, 2,5, 2,1/4, 2,1/8. O que é isso? É uma coisa bem simples. Imagina que eu estou te mostrando aqui, lógico, tem 2 centímetros, 0,5 e tal, bababá, mas digamos que isso aqui fosse uma polegada. Quando a gente divide essa polegada no meio, ela fica o meio, ou seja, uma parte de 2. Quando você divide essas duas partes no meio também, você vai ter 4 pedacinhos de uma polegada. Daí que surge 1/4, meio, 3/4 e a polegada inteira. Se você dividir no meio de novo, vai ser 8 pedacinhos. Daí que surge essa história do 1/8, 1/4, 3/8, o meio e aí vai. E se você pode dividir isso mais vezes? Bom, em determinados sistemas de medidas, eles dividem enormemente isso. Mas normalmente em prancha a gente vai dividir a espessura no máximo em 1/16, ou seja, a polegada é dividida em 16 pedacinhos. E na largura, no máximo em 1/8. E no comprimento da prancha, tem gente até que divide em meia polegada, mas eu gosto de usar a polegada inteira. Então, para vocês entenderem, essa polegada, essas medidas, quando você tem uma prancha aí, por exemplo, 2,5, ela é 2 polegadas inteira e meia polegada. Se você tem uma prancha de 2 e 1/4, ela nada mais é do que 2 polegadas inteira e 1/4, ou seja, um pedacinho dos 4 pedacinhos dá 1 polegada. Então é uma medida que vai indo assim, ó, 18,5 nada mais é que 18 polegadas e meia polegada. E essa é a divisão que normalmente se faz nas medidas da prancha. Outra coisa bem utilizada hoje em dia é o volume da prancha. O que é o volume da prancha? O volume da prancha é como tudo que pode caber dentro dela. Ou seja, se a gente pegasse toda essa casca da prancha, fizesse dela como se fosse uma garrafa PET de água mineral e a gente fosse enchendo ela por dentro, imagina que a gente esvaziou, tirou toda a espuma e só ficou a casquinha da laminação. A gente começasse a colocar água dentro e fosse enchendo, normalmente, de acordo com as medidas dessa prancha, daria um volume em litros. Esta prancha, por exemplo, é uma 5'7", com 18,3/4 de largura, ou seja, esta prancha tem um volume, esta aqui, de 25 litros. Mas tem prancha de todos os tipos de litros. 20 litros, tem até de 100 litros, pranchas de SUP, de remada, pranchão com 70, 80 litros. Ou seja, os litros são o volume que cabe dentro de uma prancha. Isso tem muita influência no surf, tem muita influência na performance, mas não é esse assunto que eu quero abranger hoje. Hoje a minha ideia era explicar para vocês o que são as medidas de uma prancha. Isso vai te ajudar bastante a você poder comprar sua prancha nova a partir do momento que você começa a ter controle sobre essas medidas. Muita gente chega para fazer uma encomenda comigo, o cara tem 1,83 m, mas ele não sabe que ele é 6 pés. Eu sou, por exemplo, 5'8", eu tenho 1,74 m. Ou seja, essas medidas de prancha, elas estão muito desconectadas do nosso dia a dia. Mas quando você traz isso para perto, fica muito mais fácil entender e muito mais fácil falar com o seu shaper, falar com o cara da loja ou com seus amigos sobre sua prancha.
Espero ter sido útil para você e vem mais coisa aí no Manual do Surfista.